Neste vídeo, você vai entender por que duas pessoas com salários parecidos podem chegar a destinos completamente diferentes ao longo da vida. Enquanto uma permanece presa no ciclo infinito de trabalhar para sobreviver, a outra constrói patrimônio, renda passiva e liberdade financeira. Existe uma diferença silenciosa, quase imperceptível no cotidiano, que separa duas pessoas que acordam no mesmo horário, enfrentam o mesmo trânsito, trabalham o mesmo número de horas e muitas vezes recebem salários muito parecidos, mas que ao longo dos anos chegam a destinos financeiros completamente diferentes. Essa diferença não está no esforço físico, não está na inteligência e muitas vezes nem está na renda. Ela está na forma como cada uma dessas pessoas enxerga o dinheiro depois que ele entra na conta. Enquanto uma vive presa em um ciclo eterno de trabalhar para pagar contas, a outra transforma parte do que ganha em ativos que passam a trabalhar por ela. E essa mudança de direção, que parece pequena no começo, cria um abismo gigantesco com o passar do tempo. Quem só trabalha enxerga o salário como o objetivo final. O dinheiro entra e imediatamente já tem destino. Aluguel, mercado, contas, parcelas, pequenas recompensas para aliviar o estresse do mês. No final, sobra pouco ou nada. E quando sobra, não existe um plano claro. Já quem enriquece enxerga o salário como um meio, não como fim. O dinheiro entra e antes de qualquer outra decisão, uma parte é direcionada obrigatoriamente para a construção de patrimônio. Essa pessoa não espera sobrar para investir. Ela investe primeiro e aprende a viver com o restante. Essa inversão simples muda completamente o resultado ao longo dos anos. Quando observamos referências amplas e reais do mercado financeiro, como o comportamento histórico do Ibovespa, fica evidente que o crescimento da economia ao longo das décadas sempre recompensou quem se posicionou como sócio de empresas, e não apenas como consumidor delas. Ao mesmo tempo, instrumentos conservadores como o Tesouro Selic e investimentos atrelados ao CDI mostraram que mesmo estratégias simples foram capazes de preservar e aumentar o poder de compra acima da inflação medida pelo IPCA. Isso mostra que não estamos falando de teoria motivacional, mas de ferramentas reais, acessíveis e historicamente eficazes para transformar renda ativa em patrimônio. Quem só trabalha, troca tempo por dinheiro a vida inteira. Se para, a renda para. Se envelhece, a renda fica ameaçada. Já quem enriquece, entende que precisa, o quanto antes, criar fontes de renda que não dependam diretamente do seu esforço diário. Essa pessoa começa pequeno, mas começa cedo. E ao longo dos anos, os juros compostos fazem com que o dinheiro acumulado passe a gerar renda por conta própria. Chega um momento em que o trabalho deixa de ser a única fonte de sustento e passa a ser apenas uma das partes da vida financeira. Existe também uma diferença marcante na forma como cada um enxerga o consumo. Quem só trabalha costuma usar o dinheiro como recompensa imediata pelo esforço do mês. O consumo vira uma válvula de escape emocional, uma forma de aliviar a pressão da rotina. Já quem enriquece aprende a adiar recompensas. Não porque não gosta de consumir, mas porque entende que cada real investido hoje pode se multiplicar várias vezes no futuro. Essa capacidade de adiar prazeres imediatos em troca de benefícios muito maiores depois é um padrão claro em praticamente todas as pessoas que acumulam patrimônio ao longo da vida. Outro ponto fundamental é a relação com o tempo. Quem só trabalha, pensa no agora, no mês atual, no próximo boleto, no próximo salário. Quem enriquece, pensa em décadas. Pensa onde quer estar financeiramente daqui a 10, 20 ou 30 anos.
Essa visão de longo prazo muda completamente as decisões do presente, porque quando você começa a pensar em décadas, pequenas escolhas mensais passam a ter um peso enorme. Um gasto desnecessário hoje deixa de ser apenas um gasto e passa a ser um pedaço do seu futuro que você está abrindo mão. Também existe uma diferença clara na forma como cada um reage às oscilações do mercado. Quem só trabalha e decide investir sem entender essa lógica costuma se assustar nas primeiras quedas e abandona a estratégia. Já quem enriquece entende que oscilações fazem parte do processo natural do mercado e que o crescimento acontece no longo prazo. Essa pessoa não se desespera com quedas, pelo contrário, muitas vezes enxerga esses momentos como oportunidades para continuar comprando ativos mais baratos, mantendo a constância. Com o passar dos anos, o efeito acumulado dessas pequenas diferenças começa a ficar visível. Quem só trabalha continua dependendo exclusivamente do salário. Quem enriquece começa a perceber que os rendimentos dos seus investimentos passam a representar uma parte relevante da sua renda mensal. Chega um momento em que o dinheiro investido começa a render mais do que o valor que a pessoa consegue aportar. É nesse ponto que o jogo muda de verdade, porque o dinheiro começa a trabalhar mais do que a própria pessoa. O mais curioso é que, olhando de fora, parece que quem enriqueceu teve sorte, ganhou mais ou fez algo extraordinário. Mas quando você observa a trajetória, percebe que foi apenas a repetição de comportamentos simples por muitos anos. Investir primeiro. Pensar no longo prazo. Priorizar ativos em vez de consumo. Entender que o tempo é o maior aliado. Não houve genialidade, não houve segredo escondido, apenas constância. Outra diferença importante é a forma como cada um lida com aumentos de renda. Quem só trabalha, quando ganha mais, automaticamente aumenta o padrão de vida na mesma proporção. Quem enriquece, quando ganha mais, aumenta principalmente o valor que investe. Essa decisão acelera ainda mais o processo de construção de patrimônio, encurtando anos do caminho. No fim das contas, a diferença entre quem enriquece e quem só trabalha não está no trabalho em si. Está no que cada um faz depois que o trabalho é pago. Um usa o dinheiro apenas para manter a vida funcionando no presente. O outro usa parte do dinheiro para construir algo que vai sustentar a própria vida no futuro. E essa escolha, repetida mês após mês, ano após ano, é o que cria destinos financeiros completamente diferentes, mesmo entre pessoas que começaram do mesmo ponto. Com o tempo, essa diferença de comportamento começa a produzir efeitos que vão muito além do dinheiro acumulado. Ela muda a forma como a pessoa enxerga o próprio trabalho, a própria carreira e até as próprias escolhas de vida. Quem só trabalha, normalmente se sente preso à necessidade constante de manter a renda ativa funcionando. Existe sempre uma pressão invisível. Não posso parar, não posso diminuir o ritmo, não posso correr riscos, porque tudo depende exclusivamente do meu esforço mensal. Já quem enriquece, começa aos poucos a sentir uma liberdade silenciosa surgindo. Não porque parou de trabalhar, mas porque sabe que sua sobrevivência não depende apenas disso. Essa sensação muda completamente a postura diante das oportunidades. A pessoa que construiu patrimônio ao longo dos anos pode escolher melhor onde trabalhar, pode recusar situações que não fazem sentido, pode empreender com mais segurança, pode negociar com mais tranquilidade. O dinheiro investido passa a funcionar como uma rede de proteção invisível, que permite decisões mais racionais e menos baseadas no medo. Também muda a forma como essa pessoa enxerga o tempo. Quem só trabalha, vê o tempo como algo escasso, sempre correndo contra prazos, contas e obrigações. Quem enriquece, começa a perceber que o tempo passa a ser um aliado, porque enquanto o tempo passa,
o dinheiro investido continua crescendo. Cada ano que passa não representa apenas envelhecimento, mas também crescimento patrimonial. Essa inversão é poderosa demais. Outra transformação importante acontece na relação emocional com o dinheiro. Quem só trabalha costuma viver em um ciclo de ansiedade financeira constante. Sempre existe uma preocupação com o próximo mês, com o próximo gasto inesperado, com a possibilidade de algo sair do controle. Já quem enriquece, por ter construído uma base sólida ao longo do tempo, passa a ter uma tranquilidade que não tem preço. Não é ostentação, não é luxo, é paz mental. E essa paz não veio de um grande evento, não veio de um grande ganho, não veio de uma aposta arriscada. Ela veio da repetição de decisões simples ao longo de muitos anos. Veio de investir primeiro. Veio de pensar no longo prazo. Veio de entender que o dinheiro pode trabalhar tanto quanto a própria pessoa, desde que receba tempo suficiente para isso. Chega um ponto em que a diferença entre essas duas pessoas se torna impossível de ignorar. Uma continua presa ao ciclo de sempre precisar trabalhar para manter tudo funcionando. A outra já construiu um sistema que funciona, mesmo quando ela desacelera. E olhando para trás, a única diferença real foi o que cada uma fez com o dinheiro no momento em que ele entrou na conta, mês após mês, durante muitos anos. No fundo, quem enriquece não trabalha menos, trabalha até com mais consciência. A diferença é que essa pessoa entendeu que trabalhar é apenas a primeira etapa do processo. A segunda, e mais importante, é transformar parte desse trabalho em ativos que continuem produzindo resultado no futuro. E essa mentalidade, quando aplicada por tempo suficiente, cria uma distância gigantesca entre quem apenas trabalha e quem, além de trabalhar, constrói liberdade. À medida que os anos passam, essa diferença de postura deixa de ser apenas financeira e passa a ser existencial. Quem só trabalha começa a sentir o peso do tempo de uma forma mais dura, porque percebe que, apesar de todo o esforço acumulado, ainda depende do próximo salário para manter a própria vida funcionando. Existe uma sensação constante de que, se algo sair do roteiro, tudo pode desmoronar. Já quem enriqueceu ao longo do caminho, começa a experimentar uma relação diferente com a própria rotina. O trabalho deixa de ser uma obrigação absoluta e passa a ser uma escolha mais consciente. A pessoa continua ativa, produtiva, mas não está mais refém. Essa liberdade silenciosa muda inclusive a forma como ela lida com oportunidades e riscos. Pode trocar de carreira com mais tranquilidade, pode recusar propostas que não fazem sentido, pode empreender com menos medo, pode dedicar mais tempo à família, à saúde e a projetos pessoais. O patrimônio construído ao longo dos anos passa a funcionar como uma base sólida que sustenta decisões mais racionais e menos desesperadas. E tudo isso foi construído sem fórmulas mágicas, sem atalhos, sem grandes golpes de sorte. Foi construído observando princípios simples que o próprio mercado sempre mostrou ao longo do tempo. Seja no crescimento de empresas refletido no Ibovespa, na previsibilidade de instrumentos conservadores como o Tesouro Selic, ou na necessidade de proteger o poder de compra contra a inflação medida pelo IPCA. Foram escolhas pequenas, repetidas por muitos anos, que produziram um efeito gigantesco lá na frente. No final, a grande verdade é que quem enriquece não fez nada extraordinário em um único momento. Fez o básico de forma extraordinariamente consistente. Enquanto muitos estavam preocupados apenas em manter o mês funcionando, essa pessoa estava preocupada em construir as próximas décadas. Enquanto muitos usavam o dinheiro como alívio imediato, ela usava parte dele como semente de algo muito maior. E aqui está o ponto mais importante de todos. A diferença entre quem enriquece e quem só trabalha não nasce no fim da jornada. Ela nasce no começo, quando os valores ainda são pequenos
e as decisões parecem insignificantes. É ali que os caminhos começam a se separar, mesmo que ninguém perceba. É ali que o futuro começa a ser desenhado em silêncio. O tempo vai passar para todos. A pergunta é, o que vai crescer junto com ele? Apenas as contas pagas e os meses vencidos? Ou um patrimônio que foi construído com paciência e visão? Porque no fim das contas, trabalhar é inevitável para quase todo mundo. Mas transformar parte desse trabalho em liberdade futura é uma escolha. E essa escolha, repetida mês após mês, é o que determina quem apenas trabalha a vida inteira e quem um dia passa a trabalhar porque quer e não porque precisa.